Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para tentar desvendar um dos maiores mistérios do cristianismo. Afinal, o que aconteceu com os seguidores mais próximos de Jesus depois da morte dele? Olha, todo mundo conhece a história da crucificação, né? Mas e a dos 12 apóstolos? O que aconteceu com eles? A vida deles depois daquele momento que mudou tudo é tipo um quebra-cabeça fascinante que a gente vai tentar montar aqui. Então vamos lá. Depois da crucificação, os apóstolos se espalharam, sabe? E as jornadas de cada um, nossa, viraram histórias cheias de drama, fé, muito perigo e, claro, sacrifício. E aqui tem um ponto super importante. Não existe um evangelho dos apóstolos, entende? Diferente da história de Jesus, o que a gente sabe sobre eles vem de um monte de fontes diferentes fora da Bíblia. Coisas que foram passadas de geração em geração, de boca em boca. E é aí que a coisa fica interessante. A gente precisa separar bem as coisas. O que está escrito na Bíblia e o que vem da tradição da igreja, que foi sendo construída ao longo de séculos. E a diferença é gritante, olha só. Na Bíblia mesmo, só a morte de um apóstolo é registrada, a de Tiago. Para saber dos outros 11, a gente tem que mergulhar nessa teia complexa e riquíssima que é a tradição. E o que essa tradição conta na maioria das vezes? Uma história de martírio. Para quase todos eles espalhar a mensagem custou a própria vida. E essas histórias de sacrifício, bem, elas foram fundamentais para a igreja que estava nascendo, sabe? Serviram de inspiração, de força, numa época de muita perseguição. Vamos começar com o mais famoso, talvez? Pedro, a Rocha, a figura que a tradição católica aponta como o primeiro papa, o fundador da igreja. A história que se conta é que, quando ele foi condenado à crucificação lá em Roma, Pedro fez um pedido bem específico. Ele disse que não era digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Então, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um gesto de humildade que, nossa, virou um símbolo poderoso. Depois de Pedro, veio o irmão dele, André. Ele era o cara que conectava as pessoas, sabe? Vivia apresentando gente nova para Jesus. E olha que interessante, assim como o irmão, a tradição diz que André também não se sentiu digno de morrer numa cruz igual a de Jesus. O martírio dele foi numa cruz em forma de X. Esse símbolo ficou tão forte que hoje é conhecido como a Cruz de Santo André e está até em bandeiras como a da Escócia. Agora vamos falar de Tomé. O famoso incrédulo, né? Aquele que precisou ver para crer. E não só ver, ele precisou tocar para ter certeza da ressurreição. Mas depois que acreditou, a fé dele o levou longe, mas longe mesmo. Tomé foi para o Oriente para evangelizar. E a tradição mais forte diz que a jornada dele acabou na Índia, onde ele foi martirizado. É a prova final da sua devoção. E o Simão, o Zelote? Bom, sobre ele, o Novo Testamento é bem quieto, fala quase nada. Para a gente tentar preencher essas lacunas, a gente precisa ir para outros textos, os chamados apócrifos. São escritos bem antigos que não entraram na Bíblia, mas que trazem mais detalhes. E é nesses textos que a gente encontra a história de que Simão foi para a Pérsia com Judas Tadeu. E lá o fim dele foi terrível. Dizem que ele foi cerrado ao meio. É uma imagem chocante, mas que mostra o nível da perseguição que eles enfrentavam. Agora com Bartolomeu, também conhecido como Natanael, a história fica um pouco mais confusa. E isso é perfeito para mostrar como essas fontes funcionam. Existem pelo menos duas versões principais sobre a morte dele na Armênia. E olha, as duas são extremamente violentas. Se com Bartolomeu já era incerto, com Mateus, o cobrador de impostos, é mais ainda. A gente tem pelo menos 3 relatos diferentes de como ele foi martirizado. Isso mostra bem como os detalhes foram se perdendo ou se alterando com o tempo, mas a ideia central, a do sacrifício, essa continua firme. Mas, espera aí, nem todo mundo teve um fim trágico como um mártir, não. A história não é tão simples assim. Agora a gente vai ver 3 casos que fogem totalmente desse padrão. 30. Só isso. 30 moedas de prata. É com esse número que começa a história talvez mais triste e trágica de todas, a de Judas Iscariotes. Depois que ele entregou Jesus, os evangelhos contam que o remorso caiu sobre ele com uma força esmagadora. Foi algo imediato, sabe? E devastador. Ele simplesmente não conseguiu lidar com o peso do que fez. Tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. E aí, segundo o Evangelho de Mateus, ele se enforcou. Um fim absolutamente sombrio para um dos 12 originais. E do outro lado desse espectro, no extremo oposto mesmo, está João, o chamado discípulo amado.
Para ele, a tradição tem dois finais, e os dois são pacíficos. Que contraste, né? Uma versão diz que ele viveu muito, até uns 100 anos, e morreu de velhice. A outra, mais mística, diz que ele foi levado direto para o céu, sem nem precisar morrer, tipo o profeta Elias. Tá, então, o que a gente tira disso tudo? É que essas histórias, mesmo cheias de buracos, de versões diferentes, elas são muito mais do que simples biografias. No fim das contas, a morte deles virou semente. Pensa bem, a cruz em X de André virou símbolo de um país. Os ossos de Tiago, supostamente, deram origem ao Caminho de Santiago, uma peregrinação mundialmente famosa. O sacrifício deles foi o que ajudou a transformar aquele pequeno grupo da Judéia numa fé que alcançou o mundo inteiro. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Não importa se cada detalhe é 100% fato histórico ou lenda. Qual é o verdadeiro poder que a história de um mártir tem? É uma boa reflexão para a gente levar. Valeu por acompanhar.